Seja bem-vinda a mais uma aula desse canal. Nessa aula você vai precisar de restinhos de fios, como você pode ver aqui, a gente tem várias cores no mesmo projeto. Você vai precisar de duas agulhas pequenas. Eu peguei a agulha 4 e a agulha 5 milímetros para ajudar nas primeiras carreiras da base. A agulha número 7 milímetros para fazer o corpo do cesto e as últimas carreiras, e uma tesoura, apenas isso e seus restinhos. Vamos lá, o nosso tutorial de hoje do vasinho com base de MDF da loja Matilda. Links de desconto para comprar a base temos aqui na descrição abaixo, e também eu deixei o site dos fios que eu estou utilizando, que é da marca Um Mimo de Fio. Essa base aqui, ela é uma base de MDF da loja Matilda. Para você, a gente deixou aqui um super desconto, então aproveite, corre lá na descrição para você não perder, tá bom? E se você já está interessada nesse tutorial, já deixa o seu like e se inscreve no canal, não se esqueça, para você não perder nenhuma das próximas aulas. Deixando o seu like nesse vídeo, você está dizendo para mim que você gosta desse tipo de aula e me incentiva a gravar os próximos tutoriais para você, tá bom? Então vamos lá, aperte o like e play na nossa aula. Aqui a gente vai começar a primeira carreira. Então, ó, tô em cima do cachepô, venho aqui para baixo dele, tá? E começo a puxar o fio. A primeira puxada, eu vou deixar uma parte pro arremate bem longa, porque eu vou utilizar esse pedaço de fio aqui para fazer o meu último ponto, tá ok? Então, eu vou fazer pontos baixíssimos em torno de toda essa base. Então, eu trago pra frente. O cuidado que você tem que ter aqui é, estamos utilizando uma agulha 5, né? Então, quando a gente utiliza uma agulha menor, acaba que a gente deixa muito apertado esse ponto baixíssimo e não é ideal. Senão, a nossa base, ela fica torta e o nosso cesto fica torto como consequência, né? Então, a gente vai pegando o fio com a agulha 5, olha como ele fica bem curtinho. Então, você puxa um pouquinho mais, fecha o ponto baixíssimo e puxa um pouquinho mais, tá? E assim a gente vai até o final. E no último buraquinho da minha base, introduzo e troco o fio. Vou fazer agora com a pontinha do arremate, o meu último ponto. Por quê? Porque eu não quero cortar esse fio, eu quero continuar crochetando com esse fio. Então, eu vou fazer o meu acabamento com o fio do arremate, para depois eu continuar crochetando, senão eu tenho que cortar esse fio para fazer de novo as novas carreiras, tá? Então, eu trouxe ele todo para fora, pego esse ponto, que é o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, passo o fio por baixo dele, levo para fora do meu cesto, ajeito aqui essa alça para ficar, né, como as outras também estão. Se eu apertar muito, ó, ela some, e eu preciso desse espaço, tá? Para formar um ponto falso. Então, eu trago para cima e agora eu venho de baixo aqui, introduzo nesse buraquinho e tá pronto aqui a nossa emenda perfeita, ó. A gente nem sabe por onde que a gente começou, né? Só se a gente pegar aqui. Então, eu vou crochetar agora pontos baixos, utilizando também a agulha 5, porque eu vou precisar introduzir ainda a agulha aqui dentro. E uma dica muito importante é que, como a gente tá utilizando a agulha 5, a gente não pode manter o ponto ajustado na agulha 5, senão ele vai ficar muito apertado, tá? Ainda mais se você tem o ponto apertado, o que que você vai fazer? Para você que tem a tensão muito apertada, né? Você vai trazer o fio pra frente com a agulha 5, tá vendo como que eu deixei bem solta nela? E você pode pegar já a agulha 7 e fechar. Tá? Por que que eu não introduzo a agulha 7 aqui? Porque primeiro que vai ficar bem difícil de voltar com o fio, já tá bem apertado aqui, né? E segundo que você pode arranhar, se você tiver uma agulha como essa, por exemplo,
Ou então, como aquela outra importada também, a agulha tulipe, ela vai ficar arranhando, né? E estraga a agulha tão bonitinha, né? Vamos evitar de estragá-la. Então, eu uso essa agulha que é de metal, que não arranha com facilidade, né? Então, eu trago. Como eu tenho bastante prática, olha, eu venho com o ponto baixo, deixo ele bem solto. E nessa fechada aqui, ó, eu não deixo na medida da agulha apertado, não. Eu dou uma soltadinha, tá? E assim a gente vai fazendo um ponto para cada ponto da base, até que a gente sinta a necessidade de fazer aumento. Aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês quantos pontos sozinhos eu fiz, e a hora que chegar no aumento eu mostro para vocês quantos pontos sozinhos eu fiz e quantos aumentos também eu vou fazer nessa base, tá? Por que que eu vou sentir aqui o trabalho? Porque como eu não tenho a regra de aumentos, né? Eu tenho uma base de MDF, eu não consigo colocar uma regra, X pontos sozinhos para X aumentos, tá? Então, eu vou sentir o meu trabalho. Eu faço o seguinte, eu vou fazendo aqui os meus pontos baixos. E quando esse ponto baixo que eu tô fazendo, que eu tô executando ele, fica bem inclinado, assim, bem torto com relação à base, eu vou colocar um aumento para que ele venha a aumentar o meu círculo, tá? E a gente vai fazendo assim, sentindo por toda essa base de MDF. Aqui eu coloquei 11 pontos baixos e vou colocar um aumento no próximo. Olha como que esse ponto ele tá puxando aqui, olha, aonde eu terminei ele, como que ele tá inclinado em relação à base. Então, eu tenho que puxar para poder deixar ele alinhado. Então, aqui eu vou colocar um aumento. Então, para você que está seguindo essa videoaula, você vai fazer com essa base da loja Matilda, com um fio de 35 milímetros. Vamos considerar 11 pontos baixos sozinhos e um aumento. Se o seu fio for mais fino, você vai fazer mais aumentos do que eu tô fazendo aqui. Para fazer o aumento, nem a agulha A5 não entra. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina ainda, que é a agulha 4, bem fininha, né? Só para puxar mesmo o meu fio para fora. Essa é uma parte que tem que fazer com bastante cuidado, sem pressa, né? Não dá para fazer com pressa essa parte, tá tudo bem, vai ficar tudo muito lindo, vai valer a pena. Então, vamos lá. Aqui eu tomo como princípio que eu vou fazer 11 pontos baixos e outro aumento. Fiz aqui 11 pontos, vou contar com vocês. Aqui eu tenho o meu aumento e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos sozinhos. Olha como que ele fica inclinado e repuxando aqui. Então, no próximo, eu vou fazer o meu aumento.
E aqui restou pra mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos exatamente. Cheguei no meu final, eu tenho aqui apenas um ponto pra fazer. Vou olhar aqui por baixo pra vocês verem que tem só um buraquinho que não foi trabalhado em toda a minha base. Aqui eu fiz 11 pontos sozinhos, um aumento, 11 pontos sozinhos e um aumento. E aqui eu fiz 10 pontos sozinhos e vou colocar o meu aumento aqui, tá? Então, eu vou usar o meu último ponto para ser tecido para colocar um aumento. Se você, vamos lá, vamos ensinar vocês a sentirem o trabalho, tá? Se eu for fazer a minha emenda aqui, olha como que tá longe, né? O topo de um ponto com o topo do outro. Então, vai acabar que vai ficar puxando aqui. E isso faz com que na subida do cesto, o seu cesto fica inclinando e entrando. Então, se você tá fazendo qualquer cesto, mesmo que seja em base de crochê, e na hora de subir as paredinhas ele fica entrando muito, significa que tem poucos pontos na sua base. Você precisa desmanchar e colocar 1 ou 2 pontos a mais na sua base para ela assentar realmente e subir o cesto reto. Tá bom? Então, fica aí a estratégia master dessa aula de cesto para vocês, tá? Aqui eu vou colocar um aumento. Então, agora na minha emenda, eu pego o topo do ponto, passo para trás, para fora do ponto, venho nessa laçada que eu passei lá para trás, só que agora eu posso trocar minha agulha de vez, porque não vou precisar mais colocar no furinho da base de MDF. Então, eu coloco desta forma. Na alça que eu passei lá pra trás, eu já transfiro a minha argola pra agulha, puxo aqui uma laçada e trago pro alto. Venho no próximo ponto, fecho, ponto baixíssimo. E vou fazer isso por toda a volta. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Aqui o meu penúltimo ponto baixíssimo, ainda tem 2 para fazer, né? E olha como que ele fica virado para cima. Então, a gente vai ajustar essa base, empurrando ela para que ela fique bem reta, né? Para que ela fique bem reta. E esse é o efeito que você vai ter com essa técnica de fazer ponto baixíssimo, ponto baixo e ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai finalizar com os nossos pontos baixíssimos aqui, um ponto baixíssimo, pode cortar... Opa, tem mais um aqui para fazer. Agora, olha, não tem mais nenhum ponto para fazer. Agora sim eu vou cortar o meu fio. Trago ele todo para fora. Posso pegar uma agulha menor para fazer esse ponto baixíssimo falso, mesmo processo que a gente fez na primeira carreira. Venho no ponto baixíssimo, de fora para dentro, laço o fio do acabamento e levo ele todo para fora. Ajusto a alcinha para ficar perfeito, o ponto falso, trago ele para cima, venho aqui de baixo para cima, para sair no meio desse último ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou pegar 3 alcinhas para conseguir isso, ó. Uma, 2, 3. Tenho 3 alcinhas na minha agulha, tá? Saí bem no centro do último ponto baixíssimo. Laço e trago todo o fio aqui para fora. E assim a gente conseguiu fazer, olha só que legal. Se a gente girar aqui, nem sei mais aonde que tá a minha emenda. Só mesmo olhando aqui atrás ou aqui, né? Para quem tem um olho bem clínico, olhando aqui, vê que tem uma falhinha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse fio nessa última perninha aqui, para ficar mais discreto ainda. E posso utilizar, e devo utilizar, na verdade, uma agulha de tapeçaria para facilitar o nosso acabamento, tá? Então, eu vou passar
por dentro aqui dos pontos, pra gente poder subir o nosso vasinho. E está pronta a nossa base. Agora, eu vou utilizar esse mesmo restinho aqui, eu tenho bem pouquinho dele, vai dar pra fazer poucos pontos, e é bom isso, porque aí eu ensino vocês a fazer a emenda dos restinhos, né? O mais legal de uma aula de restinhos é isso, você vai pegando aí como faz a técnica de emenda, troca de cor, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um fio novo, né? Então, se você estiver fazendo um cesto com base de crochê ou com base de MDF e quiser esse acabamento aqui, você pode utilizar a mesma técnica que eu tô utilizando. Corta, arremata e começa o trabalho com o fio novo. Eu peguei na reta da minha emenda aqui, sempre vou manter a minha emenda desse lado, tá? Nunca faço a emenda cada hora num lugar de carreira, para que o meu cesto fique impecável, assim, daqui para cá. Aqui, a gente faz a emenda invisível, mas sempre vai ter uma marquinha, né? Para quem tem um olho bem apurado ali, especialmente no crochê, vai conseguir ver a marquinha da emenda, tá? Mas é uma emenda que a gente fala que é a emenda invisível, especialmente por fora, e por dentro ela fica uma marquinha. Aqui, a gente vai pegar em cima do ponto baixíssimo, traz o fio para fora, ajeita na agulha, e esse fio, ele precisa ser um pouquinho comprido aqui, eu vou colocar 4 pontos de tamanho, para ele sendo crochetado por dentro. Faço uma correntinha e fecho, tenho o meu primeiro ponto de subida. Venho no próximo ponto baixíssimo, laço, dou a subida do ponto baixo e fecho. E vou fazendo isso por toda a minha volta. Ou, aliás, até o fio acabar, né? Porque não vai dar toda a volta. Chegando no final do fio do restinho, fiz o meu último ponto e sobrou só um pouquinho de fio, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse ponto, ou seja, ele vai ficar com 2 laçadas abertas. Dessa forma, tá? E vou pegar o meu segundo fio de restinho. Deixo também uns 3 pontos sobrando aqui, coloco na agulha e fecho o meu ponto com a nova cor. E continuo fazendo o mesmo processo, só que agora com 2 fios sendo colocado por dentro. Então, eu coloco a minha agulha no ponto baixíssimo da base, laço o fio que eu vou trabalhar os pontos, fecho e esses 2 fios vão sendo crochetados aqui por dentro, tá?
Cheguei no último ponto. Primeira coisa, ajeita o seu cesto. Se você não ajeitar, ele vai subir torto, tá? Então, ajeita bem ele. Ajeitou, tira a sua agulha do fio, alaciando bem essa argola. Localiza o topo do ponto. Traz para dentro do cesto. E agora, a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Então, a gente vai localizar o primeiro ponto baixo, vai introduzir entre esse V aqui, tá vendo que tem a letra V, que o ponto forma, ó, a letra V? A gente vai sempre introduzir no centro dele, saindo aqui abaixo dessa laçada reta, tá? Abaixo da laçada reta. Transfiro a minha argola pra agulha e puxo. Trago o fio pra frente. Dou a altura da próxima carreira e fecho uma correntinha. Próximo ponto, mesma coisa. Coloco ele centrado, subo e fecho. Tá ok? Dessa forma. Aqui eu vou conseguir fazer só mais um ponto. Já vou deixar ele aberto aqui e vou pegar a minha terceira cor de restinho. Então, aqui, essa troca de cor vai ser como eu fiz na primeira. Deixo uma quantidade de 3 dedos, mais ou menos, 3, 4 dedos. Fecho o primeiro ponto. Ajusto aqui para ficar certinho, com acabamento bom. E vou conduzindo esses 2 fios por dentro, tá? Então, introduzo o ponto baixo centrado, dou a altura e fecho e segue o baile até acabar esse restinho de cor salmão da marca O Mimo de Fio. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se você já tá gostando dessa aula aí, com essa quantidade de técnicas que eu passei, da subida, da base retinha, da troca de cor, né? Já deixa o seu like aqui para valorizar o meu tempo, o meu trabalho que eu tô entregando para vocês. E se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas que estão por vir, tá bom? Vou iniciar o próximo ponto e não vou fechar ele. Vou deixar ele aberto com o fio pra cá, fecho com a nova cor e sigo o baile fazendo aqui um ponto para cada ponto da base. Vou repetir a mesma emenda e vamos até o final com esse processo de fios de restinho. Cheguei na última carreira de pontos baixos, tá? Agora a gente vai fechar uma carreira com ponto baixíssimo para fazer um acabamento bem bonito pro nosso cesto. E aqui, olha só, já tem um monte de pontinhas que eu fui tirando, que ficaram soltas aqui por dentro. Eu fui pegando a tesoura e cortando bem rente e ajustando para entrar dentro dos pontos. Então, você pode ver que aqui, ó, não temos mais pontas para fora. E também pro lado de dentro tá tudo certo com os nossos restinhos, tá? Cuidado do acabamento é muito importante para você conseguir gerar mais valor no seu produto, mesmo que ele seja feito de restinhos, a gente capricha, tá bom? Aqui eu vou pegar o último ponto baixo, vou pegar no topo dele, vou levar
essa argola para trás, vou fazer a mesma emenda. Tá vendo como que é a emenda? Ela fica bem discreta por fora, ela é uma emenda invisível. Por dentro, ela fica levemente marcada, tá? Por umas laçadas assim, diagonais. O que faz essa emenda ficar levemente marcada? É justamente quando eu ajusto o fio e essa argola fica bem certinha da minha agulha, tá? Se você tá deixando ela muito solta, sua marca vai ficar mais forte pro lado de dentro. Então, aqui eu trago pra fora. Introduzo no próximo ponto, laço. E fecho ponto baixíssimo. E faço assim por toda a volta. Cheguei no final, o meu último ponto baixíssimo foi feito agora, tá vendo? Aqui é o primeiro, aqui é o último. Vou tirar todo o meu fio, vou trazer ele, uma agulha mais fina, debaixo do primeiro ponto baixíssimo da carreira. Venho aqui por dentro, pego no topo de 2 pontos e venho no meio desse ponto baixíssimo, que foi o último da carreira. Trago o fio pra dentro, ajusto e fica essa emenda aqui perfeita, tá? Então, essa é a emenda por fora do nosso trabalho e assim ficou a emenda por dentro, tá? Agora, é só trazer o fio assim por dentro. E tá pronto o nosso cesto de restinhos. Se você quiser passar uma cola, você pode usar a cola Pegamil ou uma cola de silicone, também vai muito bem aqui nos fios, tá? Pra você prender bem o seu fio do arremate, tá ok? Então, aqui, essa foi a nossa aula de hoje do nosso cesto de restinhos. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, já se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas que também estão incríveis.